É o Evangelho segundo Jesus, é o Evangelho da graça, é o Evangelho do amor de Deus, da presença de Deus, é o Evangelho da cura divina. Oi, querido, querida, eu quero que você abra aí, conforme o Braulio vai deixar você ver, que você abra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 45 ao verso 52, tá bom? É aí, a minha Bíblia está aqui, e quem quiser leia no celular, onde deseja. É que eu ainda leio nesse rolo de pergaminhos, entendeu? Então, nada contra qualquer outra leitura, por favor, creia em mim. Agora, ontem eu estava conversando com a minha mulher sobre a dificuldade horrível desses dias e como não ter liderança e nem empatia, compaixão, misericórdia, humanidade no espírito dessa liderança nos ajudou a trazer numa velocidade brutal até onde nós estamos agora, e nós estamos naquela posição do vigilante do Titanic que gritou: iceberg, iceberg! E aí, os que estavam de prontidão ouviram. E o piloto começou a tentar virar a toda velocidade. O capitão acordou, correu para lá, puxou, fizeram todos os manejos possíveis, mas já era tarde demais. Uma parte do casco e de vários tanques do navio foram perfurados, e aí fez tanta água na frente que o navio acabou, depois de horas, fazendo uma perpendicular com o chão do oceano e se foi. Apenas alguns, e graças a Deus, esses alguns foram alguns mais do que os que ficaram e morreram. Mas foi algo que podia ter sido completamente evitado, não fosse a ideologia do piloto, o seu supremacismo, a sua falta de prudência científica a respeito de tudo que os mapas mostravam sobre todos os perigos do Atlântico Norte naquela época do ano. Mas, para atender os seus caprichos interiores, as suas corridas pessoais, ele mandou que se fosse com toda velocidade à frente. E foi por isso que, quando algum vislumbre da calamidade se tornou tão grande que já era maior do que a sua própria vaidade, a tentativa de manobrar já era tarde. E a gente estava falando, eu e a Adriana, sobre esse espírito todo. E é interessante que ontem de manhã eu tinha amanhecido com um cântico no meu coração. E depois, à tarde, de novo, e à noite, quando a gente conversou, antes de eu entrar aqui, eu disse a ela que eu estava com um cântico no meu coração para cantar com vocês, com quem soubesse. Acabou que eu entrei aqui sob o impacto de tanta dor
E durante o tempo em que eu estive aqui, antes de iniciarmos, eu li vários WhatsApps e várias notícias horríveis, trágicas, de gente que a gente conhece, ama e sente a respeito delas de maneira muito mais profunda e íntima. E quando eu vi o resultado catastroficamente apoteótico do dia de ontem, nos três poderes da nação, como em todos eles se cometeu a imprudência dos insensatos e como os espíritos e as emoções prevalecem nas mãos de quem tem poder, são os elementos que prevalecem frequentemente mais do que qualquer decisão lógica, racional ou técnica. Isso no curso de toda a história humana e nos nossos dias também. Aliás, a história humana toda foi feita mais de impulsos, de arroubos, de meninices querendo provarem-se uns maiores do que os outros, conforme Jesus tinha dito que seria e demonstrou nas narrativas do Evangelho que assim seria, entre nós continua a ser, e o povo padece numa calamidade como essa. Quando a imagem do meu oceano é de chumbo, sem lua, sem luz. Olhar em volta, como no dia de ontem, sem enxergar luz nenhuma. Hoje tem promessas ainda falaciosas de luz, mas não são a luz mesmo. E dentro de mais 24, 48, 72 horas, ou uma semana no máximo, você vai ver que não dá para acreditar, porque a natureza das pessoas é a natureza das pessoas. Se elas não se converterem e não se regenerarem pela via do arrependimento consciente, não tem o que as faça mudar. Como disse o profeta Jeremias, dizendo: pode, porventura, o etíope, totalmente negro, mudar a cor da sua pele? Ou pode, porventura, o leopardo tirar as suas próprias manchas? Se for possível isso, então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então podereis fazer o bem estando acostumados. E são hábitos, são vícios de décadas e décadas e décadas do mesmo pensamento viciado, se transforma numa doença repetitiva. É como uma cobra que se alimenta do próprio rabo, é autofágico o tempo todo, é louco. E qual era a música que eu me lembrei? Eu não sei se você vai lembrar, mas aqui do pessoal que eu sei que está aqui, que nunca perde, como é o caso do Carlos Breguentin, do Romualdo, talvez do Edivan, que é mais novo, não sei. Mas o pessoal das antigas, tem um monte de pastores da antiga aqui com a gente, sempre, todo dia, em todas as plataformas. Talvez lembrem. E é uma coisa que eu aprendi no colo da minha mãe. Tem o cheiro da pele da minha mãe, do pescoço da minha mãe. Tem o aconchego dos seios da minha mãe.
e ela me botava no colo e botava variadamente, às vezes, uma das minhas irmãs, a minha irmã Sueli, não só era ela, eu e ela, e o meu irmão Luiz era muito pequeno, mas éramos nós dois os beneficiários. E ela cantava: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. A essa altura eu já tinha dormido, e a minha irmã também. Quando a gente não dormia, depois de 2 ou 3 repetições gostosas, aconchegantes e cheias de uma doce segurança, meiga e doce segurança, quando nós não dormíamos, então tinha uma pequena história do Evangelho, provavelmente uma relacionada a Jesus acalmando os ventos, as ondas, ou Jesus andando por sobre o mar, ou alguma dessas histórias de Jesus repreendendo os ventos e as ondas. Mas eu fui crescendo sabendo que o meu barco era pequeno. Nunca me enganaram, nunca me disseram que eu era dono de nenhum Titanic. Meu barco era pequeno e o mar era enorme, era grande, mas que Jesus segurava a minha mão e que Ele era o meu piloto. E, portanto, tudo iria bem nessa viagem daqui até a Nova Jerusalém, que é o caminho que todos nós estamos fazendo. E eu quero ler para nós hoje, com base nessa canção da minha mãe, Marcos, capítulo 6, do verso 45 ao verso 52, para dar carne e sangue ao fato de que o meu barco é pequeno e grande é o mar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na minha viagem daqui até a Nova Jerusalém. Olha só o que se diz no texto que eu vou ler para nós. Diz logo a seguir, depois da multiplicação dos pães, logo a seguir, compeliu, é algo forte, é um impelir cândido, todavia, é uma decisão de que algo precisa acontecer. E, nesse caso, o que precisava acontecer e que Jesus desejava que acontecesse é que os seus discípulos embarcassem nesse barquinho pequeno.
e num dia de tempestade. Mas era ele que os estava impelindo para a experiência daquela tempestade. Nós, vivendo hoje aqui, a mesma experiência histórica, no entanto, não estamos experimentando as coisas do mesmo jeito e nem estamos trabalhando o significado das nossas experiências de modo semelhante, de modo parecido. Há pessoas conseguindo produzir um resultado ótimo, outros um resultado bom, outros um resultado médio, outros um resultado ruim. Mas tem alguém, e muitos vivendo essa experiência, experimentando coisas horrorosas, indescritíveis, pavorosas. Não dá nem para conceber. Não dá. Porque o barco é pequeno. E grande, grande, grande é o mar. E nem todo mundo tem a experiência de segurar nessa mão, de dizer, tu és o meu piloto, eu seguro na tua mão, nem todo mundo tem. Então fica só o mar enorme. E tem gente que não tem nem barquinho. Mas existe a possibilidade de que você reverta e mude a sua consciência no meio da experiência. A gente pode mudar a nossa consciência no meio da experiência. Repita isso do seu coração. A gente pode mudar as consequências no meio da experiência. A gente pode mudar de resultado. A gente pode mudar de assunto, a gente pode mudar de tema, a gente pode tomar outras decisões. A experiência não tem que nos confinar, nem que nos determinar, nem vem a ela, todavia, pautar a nossa vida. Não. Existe um poder em nós maior do que o da experiência. A gente pode ir enfrentando a experiência, que é quando a gente vai caminhando naquela fé que aprende a esperar contra a esperança. Mas a gente vai. E tanto é possível que assim se diz que Abraão praticou, quando creu e esperou contra qualquer que fosse a lógica de qualquer que fosse a esperança imaginável na mente de qualquer pessoa. Mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Esperou contra a esperança. A gente pode ter uma atitude que mude a nossa relação com a experiência. Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões, provavelmente uma travessia diagonal no Mar da Galileia. E tendo-as despedido as multidões, Jesus subiu ainda ao monte para orar. E ao cair da tarde, quando entardecia, o barquinho deles, onde estavam, no meio do mar, e Jesus os avistou, enquanto ele próprio, Jesus, estava sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar,
sem conseguirem sair do lugar ou até sendo empurrados para trás, vendo-os nessa dificuldade. Quem já remou contra o vento forte e impetuoso sabe. Às vezes não é nem 1 metro à frente e 5 atrás, às vezes é remando contra tudo e contra qualquer coisa, mas indo a si mesmo para trás. Jesus os viu nessa dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da meia-noite, das 2 horas da manhã, da madrugada. Então, veio Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus lhes falou e disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, porque sem bom ânimo a nossa cognição fica completamente corrompida. Tende bom ânimo, sou eu. Sem bom ânimo a gente não enxerga nem a presença dele, não desfruta. Não temais. E subiu para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido ainda nem mesmo o milagre anterior da multiplicação dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Não basta que aconteça, a gente tem que ter coração para ver. Não basta que aconteça, a gente tem que ter coração para ver. Sem um bom coração, ninguém enxerga milagre algum. O coração tem que ter uma predisposição para o bem, para que o milagre aconteça e seja percebido e seja apropriado. Meu tema hoje com vocês é esse tema infantil, que me consolou ontem e passou o dia me consolando hoje. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Eu não vou nem pedir desculpas por não cantar, porque seria ridículo demais, não é? Não é aqui, não é isso que está em questão. Eu posso cantar a noite inteira. E o modo como eu estou cantando de todo o meu coração abençoaria a milhares de vocês, porque eu estou cantando com verdade. Eu sei que o meu barco é pequeno e grande é o mar. E as razões eu já dei a todos vocês. Quem chegou agora, entre no início e assista tudo. Mas eu quero agora dar algumas razões tópicas e dar algumas sugestões do que a gente, em entendendo, precisa fazer. Olha só, em primeiro lugar, se a gente entende, a gente tem que saber que Ele sempre sabe aonde estamos. Não é maravilhoso? Ele sempre sabe aonde estamos. Se você tem essa fé aqui de criança,
no Evangelho e na presença real de Jesus, mesmo, sinceramente, sem maquiagens, nossa cara limpa diante de Deus. Se a fé é esta, a gente no coração tem certeza que Ele sempre sabe aonde nós estamos. Como diz aqui, Ele subiu ao monte para orar e os viu em dificuldade, remando contra os ventos, remando para frente, indo para trás. Ele sempre sabe exatamente aonde estamos, aonde você, meu filhinho, minha filhinha, está. Ele está te vendo, você não está sem ninguém. Seu barco é pequeno e grande é o mar, mas Jesus segura a sua mão. Ele sempre sabe aonde nós estamos. Em segundo lugar, creia que Ele quer tomar a dianteira. Como o texto diz explicitamente, e queria tomar-lhes a dianteira. E queria tomar-lhes a dianteira. Queria, nessas circunstâncias, andar até adiante do barco para que eles o seguissem. Ele não estava querendo entrar no barco, ele só queria tomar a dianteira. Porque quando a gente também crê que ele não só sabe onde a gente está, mas ele quer tomar a dianteira, muda tudo. Muda tudo. Ele tem esse interesse estranho na gente. Ele não se esquece, ele ora por nós. Ele é o nosso intercessor, ele sabe aonde estamos. Ele quer tomar a dianteira da nossa vida na escuridão, da nossa existência nesse mar enorme, muito maior do que nós. A terceira realidade que eu quero que você guarde é essa que está agora aí diante de você. Você vai, nesse trajeto, ter que aprender a lutar contra ilusões. Você vai ter, nesse trajeto, que aprender a lutar contra ilusões, contra impressões. Vai ter que dizer que é isso, ilusão. Eu te conheço. E você não tem lugar aqui. Estamos sobre as águas, mas aqui é a terra da realidade e da verdade. Porque eles pensaram que Jesus era um fantasma e tiveram que lutar mais contra as ilusões do que contra as ondas. Preste atenção nisso. Tiveram que lutar mais ferrenhamente contra aqueles instantes de ilusão, de dúvida, do que contra os ventos. Essas ilusões, essas impressões, quando tomam conta da mente da gente, frequentemente são mais fortes do que os ventos, do que as causas físicas. São as causas psicológicas. Mais poderosas do que as causas físicas são as causas psicológicas. Nesse caminho, onde seu barquinho é pequeno e grande é o mar, você vai ter que aprender a lutar contra fantasmas, impressões, ilusões, e vai ter que ter a coragem de viver e suportar e seguir
e transformar realidades pela fé. E aí vem uma quarta coisa que eu quero deixar com você hoje. Quero que você guarde no coração. E é essa que nos afirma que ele diz que a salvação é saber que ele nunca muda. Ele diz que a salvação é sabermos que ele nunca muda. Essa é a salvação. Sabermos que ele nunca muda. Não adianta você construir qualquer coisa. Não adianta você dizer que saiu o Galaxy Note 21, e daí? Saiu o Apple, sei lá quantos, e daí? Que o Elon Musk, isso, aquilo e aquilo outro, e daí? Eu só sei uma coisa, é que pessoas sinceras foram procurá-lo na tumba no domingo de manhã, numa Páscoa, há quase 2000 anos. E ao entrarem na tumba, viram os lençóis arrumados e viram, segundo Mateus, seres com aparência de relâmpagos, segundo João, seres com roupas brancas, eventualmente alguns lá dentro da tumba e outros aparições lá de fora da tumba. Para mim tanto faz. O que importa é o que eles diziam: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Por quê? O Elon Musk pode construir uma pousada na Lua, ou pode até colocá-la nas estrelas. Mas e daí? Não muda nada quanto ao fato de que ele, esse que anda sobre as águas, sem aparato desenvolvido em lugar nenhum, que apenas tem uma relação de soberania mental sobre todas as leis que ele mesmo fez, e ele as usa em convergências fenomenológicas que fazem com que elas não se violem, elas apenas se somem, se pluralizem de maneira fenomenológica em favor do objetivo dele, que é o Criador, em quem todas as coisas subsistem. Ele, que é esse, não se altera, não muda. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele é aquele que chama as estrelas pelos seus próprios nomes. De todas as mais de 100 bilhões de galáxias, e nenhuma delas vem a faltar. Nem meteoros, nem meteoritos, nem fragmentos, nem elementos subatômicos, nada, tudo é nele. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente em tudo. Por isso João Batista disse que ele é aquele que tira o pecado do mundo. Tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã. Ele é aquele cuja graça é permanente, porque ele não muda. Quando gritaram um fantasma, ele logo lhes falou, vendo que eles estavam... É contraditório, é irônico. A palavra usada é que estavam aterrados no meio do mar, apavorados com as águas. Mas não se usa nenhuma terminologia do tipo alagados, diluviados, não, aterrados, no meio do mar.
estavam em estado de autossepultamento, de angústia indecifrável, pensando que estavam vendo um fantasma, mas ele logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. Como eu disse na leitura, se você não tem bom ânimo, você não consegue discernir a quantidade imensa de milagres que podem acontecer, podem estar acontecendo, poderiam vir a acontecer. Mas se a gente não tem esse bom ânimo da fé, nenhum milagre acontece. É por isso que em Marcos 6, aqui um pouco antes, se diz que em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele não pôde fazer muitos milagres. Ao contrário, diz verso 6 do capítulo 6, admirou-se da incredulidade deles, porque não pôde ali fazer muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade. Ele diz que a salvação é sabermos que ele nunca muda. E bem-aventurado é aquele que sabe disso, que não fantasmagoriza a interpretação de Jesus no curso da história, que não fica desacostumado com Deus. Os que se desacostumam com Deus são os que fantasmagorizam a graça divina presente sempre, sabendo aonde estamos, também nunca muda. E em último lugar, eu quero que você guarde no coração e não esqueça nunca mais, é que é preciso que eu e você aprendamos a aproveitar a presença de Deus. Repita comigo, é preciso que aprendamos a aproveitar a presença de Deus. Aprenda. Eu estou aprendendo isso todo dia. A usufruir, a aproveitar a presença de Deus em meu favor. E é isso mesmo. Como ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. O vento cessou. Eles aproveitaram a presença dele e o vento cessou e tudo acalmou. Mas aqui diz que eles ficaram atônitos. Primeiro aterrados, agora atônitos, obnubilados, incapazes de processar os últimos fenômenos. Como é que de 5 pães e 2 peixinhos tinha saído comida para atender a mais de 5.000 homens, fora as suas mulheres e as suas crianças? Que era um modo antigo de dizer, por favor, não transforme isso num tema ideológico, porque seria tolice. Mais de 5.000 homens, fora as suas mulheres e as suas crianças, imagina. Quantos milhares? 12.000, 13.000, 14.000? Para cada homem, uma mulher, ou mesmo que não fosse para cada homem uma mulher, às vezes havia 3 mulheres para um homem na soma da multidão, e a quantidade enorme de crianças, milhares de pessoas, muito mais do que os 5.000 homens, e eles viram sair de dentro, inexplicavelmente, a matéria não cessar de crescer sem que eles vissem essa multiplicação.
Quanto mais tiravam, mais tinha. E eles não sentiam, não havia subteza. Era tudo absolutamente harmônico, era uma sinfonia. E eles dando pães e peixes, e o povo comendo, e ainda sobraram 12 cestos enormes. A mente deles ainda estava completamente perturbada. A sua não ficaria, não? Se fosse numa universidade cheia de classes e de alunos e professores de física e matemática, seria um negócio enlouquecedor. Mais do que entre pessoas simples. Eles não tinham processado. E agora, Jesus tinha vindo andando na direção deles no meio da noite, entrando na madrugada, andando sobre as águas com uma certa naturalidade. E eles gritaram: é um fantasma! Meu Deus, a noite é escura, o vento é contrário, a gente está aqui sendo alagados e ainda vem demônios contra nós, assombrações, fantasmagorias. E aí ele diz: olha, eu não mudo, sou eu. Tenham bom ânimo, enxerguem certo, não deixem a mente ficar turbada. Por isso é preciso aprender a aproveitar a presença de Deus. E eles aqui não estavam conseguindo. Primeiro ficaram atônitos. Quando Jesus entrou no barco, eles não tiveram nenhuma outra atitude a não ser a da perplexidade embasbacada, abobalhada, porque não tem aqui a explicação, porque não haviam compreendido, não havia tido nenhuma forma de introjeção cognitiva, de apropriação cognitiva. Nenhuma. Não precisava ter compreendido o fenômeno, era só ter aceito a soberania daquele que com eles estava. Se aceitasse essa soberania, tudo mais era aceitável. Mas não, se não aceitasse essa soberania, tudo era perplexante. De tal modo que não havia apropriação do benefício da presença de Deus. E é o que diz aqui o texto. Ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. É óbvio, nem Einstein entenderia. Antes, o seu coração tinha ficado endurecido. É uma coisa extraordinária, como é uma sequência de entorpecimentos. A gente vai de negação em negação, de negação em negação. Como eu não entendi, como eu não compreendi isso, então, qualquer coisa que ele faça, eu não vou compreender. Logo, o que sobra para mim, no máximo, é ficar atônito, é estar em estado de obnubilância endurecida, não processa compreensões. Não processa compreensões. Tem muita gente que entra nesse estado, acha que pegou nas coisas, serviu os pães, viu ele andar sobre as águas, entrar no barco, e isso, ao invés de abrir nelas a perspectiva da presença de Deus, as deixa no oposto, com o coração endurecido, porque não haviam compreendido o fenômeno, ficaram com o coração endurecido.
e deixaram de aproveitar a presença de Deus. É uma viagem psicológica descrita de maneira curta, mas impecável e verdadeira. É exatamente isso que se produz na mente, na alma, na psique da gente. Exatamente isso. É assim que a gente fica. E eu quero que você tenha internalizado o que eu acabei de dizer. Senhor Jesus, que essa palavra atravesse esse empedernimento do coração endurecido e chegue no âmago do ser e deslacre a nossa compreensão de dentro para fora e a nossa capacidade de apropriação da tua graça de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém e amém.